A paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é a vossa irmã em Cristo, irmã Nathalie Teixeira. Quero deixar 2 versículos para a nossa meditação. Hoje é dia 23/10/2020. Em João 3:19-21 diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus veio ao mundo. Ele já veio. Ele veio ao mundo em carne como homem. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E até hoje é assim. Eu passeando outro dia com meu filho no shopping, eu e meu esposo. E eu comecei a olhar para as imagens que estavam desenhadas na parede do shopping. São imagens subliminares, imagens que induzem o mal. Entrei naquela área de brinquedos, chamado Hot Zone. Olhei para as imagens das paredes. E as imagens induzem ao mal. São imagens de trevas. Os brinquedos, a maioria deles, são de trevas. São de morte, de luta, de caveira. Eles botam a foto do navio e, em vez de botar o marinheiro, que é quem comanda o navio, o capitão do navio, eles colocam a foto de um pirata com uma caveira. E nós sabemos que o pirata é o ladrão. O pirata é quem rouba o tesouro do navio. E muitas mães, muitos pais colocam roupa de pirata nos seus filhos, desenhos de pirata para os seus filhos verem. As crianças já são doutrinadas desde pequenas, através dos desenhos, são doutrinadas com a doutrina dos demônios, a amarem as trevas. Nos desenhos, os monstros são legais, as crianças brincam com os monstros no desenho. É a doutrina de demônios, ensinando às crianças que os monstros não são ruins, eles são legais. Nos desenhos, as bruxas são legais, são bonitas. Então, aquilo vai entrando na mente da criança. E nós sabemos que as bruxas existem. A bruxaria existe e é do mal. Mas Satanás, a maior forma que ele tem de ensinar a sua doutrina satânica e demoníaca para as crianças é através dos desenhos. E ele tem feito isso constantemente. Muitos pais dormindo, muitos pais que não são espirituais, acham que não tem nada a ver e deixam seus filhos verem. Tem festa fantasia na escola e muitos pais colocam fantasia de bruxa na sua filha, coloca fantasia de caveira no seu filho. E a caveira é o símbolo da morte, porque a pessoa só fica na caveira quando morre, e caveira não anda, não fala. Quando ela faz essas coisas é espírito de morte. Coloca seu filho vestido de pirata e acha bonito, porque estão seguindo doutrina de demônios, estão amando mais as trevas do que a luz. E eles não vêm para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Quando nós falamos
Eles dizem que não tem nada a ver. E a palavra do Senhor nos diz: o mundo jaz no maligno. Se Deus afirma que o mundo jaz no maligno, ou você acredita que é o mundo, tudo do mundo e tudo que no mundo há, ou você acredita que nada é do maligno que está no mundo. Porque meio termo não existe. Não existe, umas coisas do mundo são, outras não tem nada a ver. Não existe. Ou é ou não é. Ou segue Jesus ou não segue. E Jesus afirma na sua palavra: o mundo jaz no maligno. Então é tudo. Não existe meio termo. É o mundo e o que no mundo há. Não existe meio termo. Para seguir Jesus não existe meio termo. Eu vou fazer isso aqui do mundo e eu vou fazer aquilo ali de Jesus. Eu vou me vestir como o mundo, mas vou congregar numa igreja. Vou entregar o meu dízimo, vou dar glória a Deus e aleluia. Mas está sendo muito fácil dessa forma. E a palavra de Deus já nos afirma que o caminho para o céu é estreito e a porta é apertada. E poucos a que a encontrem. Então não é fácil. Dessa forma que muitos acham que é. Não é mesmo? É difícil. É estreito, é apertado. Então, com Jesus é tudo ou nada. Ou segue Jesus, ou segue o diabo. Não existe meio termo. Não tem como seguir os dois. Jesus não aceita. Ou segue Jesus, ou segue o diabo. Ou segue a verdade, ou segue a mentira. Ou segue o caminho estreito, ou segue o caminho largo. Outro versículo para a nossa meditação é João 8, 44 e 47. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quantos nós falamos a verdade e não acreditam, dizem que não tem nada a ver. E os que não acreditam na palavra de Deus são porque não são de Deus. E muitos acham, mas todos são de Deus, todos foram criados por Deus. Todos foram criados por Deus, são criaturas, mas não são filhos. Só são filhos de Deus aqueles que seguem a Jesus em espírito e em verdade. E aqueles que seguem a Jesus, o próprio Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Se você faz a sua vontade, você não está se negando a si mesmo. Se você ama o mundo, canta como o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo, calça como o mundo, você não está negando a si mesmo para seguir Jesus. Você está no meio termo, e meio termo não entra no céu. Ou é ou não é. E então Jesus fez uma pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém convence Jesus de pecar. Ninguém convence Jesus de pecado, porque Jesus é a verdade. Ele é de Deus, ele é a verdade. E ele diz: e se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não credes na verdade? Jesus diz: por que não credes? E Jesus diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus.
Então, quem não escuta as palavras do Senhor, porque o caminho de Jesus é a santificação, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O caminho de Jesus é renúncia, é morte para nós mesmos, é negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Certo dia, eu fui numa loja de tecido comprar tecido com meu filho. E ali o meu filho viu um tecido de tricoline com umas imagens de caveira. E outro com as imagens de barco, de navio, de âncora. E ele falou assim para a moça: isso é de pirata. Pirata não é de Deus, porque eu ensino isso a ele. E ele repete às pessoas: pirata não é de Deus, pirata é do mal. E a moça olhou assustada para ele: pirata é do mal. Ou seja, as pessoas já não sabem mais o que é do mal e o que é do bem. Já está tudo misturado. E eu entrei na conversa e falei: sim, pirata é do mal. O pirata, ele rouba o tesouro. Ele é o ladrão do navio. E a moça falou, a vendedora: e é realmente, né? A gente não presta atenção nessas coisas, é verdade. E ali meu filho permaneceu sabendo e conhecendo a verdade, porque eu ensino a verdade a ele. Eu falo com ele: bruxa é do mal. Não pode ver bruxa. Caveira é do mal, meu filho. Não veja isso. Se alguém colocar você para ver, não veja. Caveira é do mal, é espírito da morte. A pessoa fica na caveira quando morre. E outro dia a gente passando pela rua, tinha um animal, um gambá morto, que só ficou os ossos. E eu mostrei: tá vendo, meu filho? As pessoas, os animais só ficam na caveira quando morrem, quando estão mortos. E eu explico para ele: monstro é do mal, não pode ver monstro. Monstro não é amigo, monstro é do mal. Não tem associação com monstro. E hoje, o Satanás tem implantado já há muitos anos a doutrina de demônios em vários lugares, até nas igrejas. E as crianças e os adultos têm sido doutrinados por doutrina de demônios. Doutrina das trevas, doutrina que destrói o corpo. As crianças do mundo, já desde pequenas, são ensinadas para serem vaidosas. E as pessoas falam: olha como ela é vaidosa, que linda, como se vaidade fosse bonito. Porque estão sendo doutrinados por demônios. Porque a nossa beleza, a beleza verdadeira, é a beleza que Deus criou em nós e não precisa ser modificada, porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom, não precisa ser corrigido e nem modificado. Então esses são os versículos para a nossa meditação. Fiquem